Santos vence a UCV da Venezuela e está classificado para as oitavas de finais da Sul-Americana, onde iremos enfrentar o Macará do Equador. Vou falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, como foi, e mais sobre o ambiente do estádio e o que eu acho como está o ambiente do Santos, que a gente pode ter de expectativas para essa competição e para as outras demais competições e próximos jogos que irão vir. Vamos falar um pouco sobre isso? Bom, falando um pouco sobre o jogo, e eu vou ser bem curto porque não tem muito o que dizer. O Santos não entrou 100%, não entrou com aquela dedicação que entraria num jogo de mata-mata, num jogo decisivo. O Santos entrou já sabendo que estava classificado porque venceu de 4-1 fora de casa. A UCV é uma equipe fraca, então assim, mesmo que o Santos tivesse feito uma partida tenebrosa, o Santos não teria sido eliminado. Dito isso, o Santos em menos de um minuto sai perdendo porque o Adonis Frias erra bizonhamente um passe. Eu acho que ele nem chega a acertar a bola, para ser honesto. Do ângulo que eu tava do estádio não consegui ver se ele acerta a bola ou não, mas ele erra no lance e deixa o atacante da UCV cara a cara com o Brasão e ele encobre o goleiro. 1-0 um CV. Depois disso o Santos dominou a partida e é mais ou menos isso. No primeiro tempo o Santos não foi tão bem em questão criativa. O gol do Miguelito sai por uma falha do goleiro. O Santos teve outras chances, o Gabigol tem uma chance que ele chuta para fora, por cima do gol. O Miguelito força alguns chutes também que não funcionam. Mas em geral o Santos não foi tão bem no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada de Neymar, bom tempo, principalmente esses dois, o Lucas Veríssimo também entra, mas principalmente Neymar e Gabriel Bom Tempo, o Santos melhora ofensivamente, consegue criar jogadas e aí vem 3 gols. E poderiam ter vindo muito mais, o Gabigol continuou perdendo gols, o Rony também perdeu, enfim, o Santos é uma máquina de perder gols, mas fez 4. Então, querendo ou não, o time com o Neymar e Bom Tempo muda. E aí isso é um recado para aquelas pessoas que falam que o Neymar é um jogador aposentado em atividade. Nossa, chutei a mesa agora. Para aqueles que falam que o Neymar é um jogador aposentado em atividade, que o Neymar não muda em nada, o Santos tá aí. O time sem Neymar empata com a UCV, o time com Neymar ganha tranquilamente da UCV, criando várias chances. Eu gosto de colocar o Bom Tempo nessa equação porque para mim ele é um baita jogador, ele continua sendo para mim o melhor jogador do Santos no momento, em questão de atual momento. O Neymar obviamente tem mais qualidade, mas o Bom Tempo é muito bom. O quarto gol do Santos, o gol do Rony, é uma jogadaça do Bom Tempo, tanto para dar o chapéu no jogador da UCV, como para colocar a bola na cabeça do Rony. Vai muito bem. Não tem muito o que falar, eu acho que, como eu falei, o Santos não teve a dedicação e foco que um jogo de decisão merece, justamente por já estar classificado, mas eu acho que tem seus pontos fortes e ruins desse jogo. Eu acho que, novamente, fica cada vez mais claro que Neymar e Bom Tempo são titulares absolutos, são jogadores que fazem a diferença nesse time, e fica cada vez mais claro que certos jogadores não podem jogar em certas posições. Adonis Frias muito mal nesse jogo, o Arão foi muito mal nesse jogo. Eu não gosto da partida que o Gabriel Menino faz na lateral direita. Eu acho que ele defensivamente até vai bem, mas eu sinto que ele se posiciona mal, enfim, ele vai bem porque ele está mal posicionado. É muito parecido com o Escobar. Ele vai bem, ele consegue dar carrinhos, desarmes, mas porque ele erra antes do lance. E destaque positivo, os dois que entraram no segundo tempo, Neymar e Bom Tempo. Eu acho que o Barreal faz uma boa partida também, dá pra citar ele. E o Oliva, cara, eu gosto muito do Oliva, eu acho que ele é bom jogador, eu acho que ele ajuda o Santos. Esse jogo ele não foi tão bem defensivamente, mas com a bola no pé você vê que ele consegue desafogar o Santos de uma pressão. E eu acho que o Santos precisa de jogadores assim, todo time precisa de jogador assim. E o Oliva é esse cara, ele tem jogado muito bem pra mim. E ele merece titular no lugar do Arão, que não vem fazendo bons jogos, tanto contra a Chapecoense, que por mais que ele faz um primeiro tempo bom, eu acho que ele falha no primeiro gol da Chapecoense, quanto agora que o primeiro tempo dele nesse jogo é pavoroso, tanto é que ele é substituído. Enfim, destaques positivos para esses que eu citei, destaques negativos porque eu citei anteriormente. E sobre o jogo é isso. Vamos falar um pouco sobre o ambiente e sobre algumas outras questões. Bom, eu queria falar sobre o ambiente do estádio. Isso porque eu sinto que o ambiente do estádio santista ele não ajuda o time.
E eu vou explicar o que eu tô querendo dizer, não tô querendo falar que a torcida atrapalha ou algo do tipo. Mas eu sinto que os torcedores, acho que esse é o momento da gente pegar e apoiar. Mas eu vejo muita gente vaiando o jogador, enfim. E eu vou citar os exemplos. Eu estive no estádio, fiquei na arquibancada atrás do gol do Santos no primeiro tempo e posteriormente da UCV no segundo tempo. E eu particularmente acho aquela arquibancada pior, são os piores torcedores possíveis, só opinião merda, gente falando besteira, mas eu fiquei bem surpreso. Primeiro porque o pessoal que assiste jogo ali não entende nada de futebol. O cara pegava, o Rolezia pegava a bola livre no meio de campo quase, e os caras, chuta, chuta, desesperado, e eu ficava, mano, o cara tá longe do gol, velho, calma aí, velho. Depois do erro do Adonis Farias, que eu acho justo a torcida pegar no pé dele quando ele erra daquele jeito, assim, ele pegava na bola, o povo ficava desesperado, meu Deus, horrível, sai! E tipo, eu entendo, porque ele falhou miseravelmente. Mas, querendo ou não, a gente tem que entender que esse tipo de cobrança durante o jogo só atrapalha, só vai fazer o cara sentir mais pressão. Ele só vai fazer com que ele tenha a tendência a errar mais. Mas esse caso da Adonis eu não acho nem que é o problema. Mas alguns casos como meio campo, Arão, Oliva, ou então Gabriel Menino, Escobar, esses jogadores que pegam mais na bola e são jogadores de transição, eu sinto que a torcida pega muito no pé, porque o Santos sai perdendo logo e o torcedor desesperado quer que o time reaja. E o Santos não reage, porque é um time lento, é um time vagabundo, é um time que não tem foco, não estava com empenho para esse jogo, porque já estava classificado. Mas o torcedor fica desesperado, cobra o jogador não age daquela forma, e eu acho que de certa forma ele não precisa agir com o desespero. Eu sou do time de pessoas que gosta de ver um futebol centrado, então pega a bola, faz as transições, cada coisa no seu tempo, não vamos desesperar tentando uma bola longa aqui, toque, 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 e chute no gol rápido. Não, vamos criar uma jogada, faz uma triangulação, vem você, vou tocar pra você, vou passar, você devolve pra mim, sabe, esse tipo de jogada. Eu sinto que o torcedor santista, de tanto ver o time sair perdendo e ter que correr atrás de resultado e ver a postura mole dos jogadores que parecem que não entendem a camisa que vestem, o torcedor santista tem esse desespero pelo gol. Então o cara pega na bola, já desespera para que ele resolva a jogada, ele dê um drible e ande para frente. Se ele pega na bola e o cara fica com um segundo com a bola no pé, só olhando o jogo para ver para onde ele vai passar, o torcedor já tá xingando. Então assim, e eu falo desse jogo, mas contra a Chapecoense foi igual, um pouquinho menos porque eu tava nas cadeiras, então acho que ali o pessoal é mais tranquilo. Mas eu senti que o torcedor tá muito desesperado. E aí, tentando advogar pro torcedor, faz sentido a gente estar desesperado, porque o Santos não tem desempenhado bem. O Santos teve a pausa para a Copa do Mundo e o pós-pausa da Copa do Mundo foi uma derrota para o Botafogo. O Santos foi melhor. Um jogo contra o CV lá, que beleza, o Santos foi bem, mas fez o básico, que é ganhar daquele time. Um empate contra a Chapecoense em casa, jogando melhor, onde teve um apagão por 5 minutos e toma 2 gols. E o jogo de hoje, onde o Santos sai perdendo, onde o Santos toma 2 gols por um time horroroso. Então assim, faz sentido o torcedor desesperar. E isso tudo é culpa de quem? O maior culpado de todos, que eu falo todo santo vídeo do Santos. Marcelo Teixeira e a sua laia. Esses gestores, diretores, conselheiros, vagabundos que defendem esse merda na gestão do Santos. O time tá do jeito que tá, porque eles estão à frente. Jogadores ruins, técnico ruim, departamentos ruins, time ruim, gestão ruim. Simples assim. O Santos é um time amador que tenta ser profissional, que joga no futebol profissional, mas é um time amador. Aquelas placas que você vê no estádio, se você for ao estádio, você vai ver que o que sustenta ela para ela não cair para frente ou para trás quando o jogador chuta a bola nela, aquelas placas de patrocínio, no caso, que ficam ao redor do campo, são sacos de areia. Sacos de areia. O Santos teve a pausa na Copa do Mundo inteira para reformar o estádio, reformar a arquibancada, e foi fazer isso quando? 3 dias antes de ter jogo. Quando tinha jogo do Sub-20, se não me engano foi Sub-20, quando teve jogo da Chapecoense. O torcedor
da torcida organizada, onde fica a torcida jovem e a sangue jovem, tiveram que esperar para entrar no estádio. Entraram com 20 minutos de antecedência, perderam o aquecimento, quase perderam, e se não perderam o começo do jogo. Então assim, é ridícula a postura com o Santos. Santos é um time amador. E isso reflete no mood, entre aspas, do torcedor, que se desespera ao ver os times saindo atrás, que desespera ao ver que o Santos não reage. E aí eu digo Santos jogadores, eu digo Santos comissão técnica, eu digo Santos gestão, porque a gente vê promessas que foram feitas que não são cumpridas, e o novo estádio, e a SAF, e não vender as joias da base, enfim, tantas promessas que essa gestão vagabunda, desse verme do Marcelo Teixeira, foram feitas essas promessas e não foram cumpridas. Então, querendo ou não, a gente como torcedor, a gente vai se desesperar e a gente vai acabar descontando isso em quem a gente consegue, que são nos jogadores, que são, querendo ou não, quem a diretoria coloca à frente para blindar essa gestão. Ou você acha que eles não fazem isso? O Santos tem vários problemas: salário atrasado, imagem atrasada, o CT, o gramado, postaram um vídeo recentemente com um gramado horrível, o gramado da Vila Belmiro estava horrível hoje. Mas as notícias que você vê é do Neymar, dentro do vestiário, xingando o jogador. Esse vai ver a veracidade? E não é real, é mentira. Ou é algo muito exagerado. São notícias que saem para blindar essa diretoria. Os jogadores são usados, de certa forma, para blindar as cagadas que essa diretoria faz. E aí você olhando por esse lado, faz sentido que o jogador entre com a perna mole, entre não querendo tanto dar a vida e dar o sangue, porque a diretoria faz de tudo para que a relação Santos e jogadores seja uma merda. E aí, consequentemente, a relação do jogador sendo ruim com o clube vai transformar a relação do jogador com o torcedor em ruim. Então, querendo ou não, tudo isso é culpa de quem está à frente, de quem está gerindo o clube. Marcelo Teixeira e seus lacaios, e seus verminhos. O grande verme e os mini vermes. Enfim, culpa desses que estragam o nosso time dia após dia, notícia após notícia. E só um adendo antes de eu terminar: o problema não é falar besteira no estádio, tá? Eu comentei antes sobre que os torcedores criticam muito e que tem muito torcedor que fala besteira. O problema não é nem esse, porque falar besteira por falar, eu também falo. O meu querido amigo Marcos, que assistiu o jogo comigo, ele é prova. Eu do lado dele, qualquer jogador do Santos cai, eu já começo a reclamar, levanta a mão. Um jogador do Santos chuta a bola, faz alguma merda, eu falo, meu Deus, horrível. Ou sei lá, um jogador do time oponente chega vindo com a bola e tem um marcador do Santos, eu falo, mata ele. Então assim, óbvio que falar besteira no estádio faz parte da experiência de estarem no estádio. A questão é que a gente tem que saber quando pegar no pé ou não. Eu sinto que se o time está atrás, se a gente está perdendo, talvez não seja o exato momento para você chiar, para você xingar, para você vaiar. Depois do jogo, xinga, vaia, meu, show. Mas durante o jogo, vamos tentar apoiar. Eu sei que a gente está desgastado, que ninguém aguenta mais ver a merda do Adonis Frias em campo, que ninguém aguenta mais ver o Rony entrando no segundo tempo. Mas, querendo ou não, a gente tem que apoiar a nossa equipe, porque se a gente não apoiar, quem irá apoiar, né? Nem a própria gestão faz questão de ajudar os jogadores. Então, pelo menos que a gente, torcedor que ama esse clube, que quer ver esse clube lá em cima, possa ter esse cuidado com quem de fato traz resultado para esse clube, que são os jogadores. Enfim, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje não foi mais para falar muito do jogo, foi mais para falar sobre essas outras questões, esse cenário. Tem jogo agora na Copa do Brasil, o Santos vem para enfrentar o Remo. Eu acho que o Santos é favorito, eu acho que o Santos tem que vir para esse primeiro jogo na Vila, para fazer 3, 4 de diferença aí, para enfrentar lá no Pará bem, sem precisar de resultado. Na Sul-Americana eu acho que o Santos também está bem, vai enfrentar uma equipe não tão forte que é a do Macará. Eu acho que o Santos tem a capacidade e é favorito sim, mas assim como contra o CV e assim contra como o Remo, a gente precisa manter o pé no chão, respeitar o oponente e fazer o nosso jogo.
E sobre o brasileiro é o que eu falei no vídeo passado. Alerta vermelho. O Santos não está longe da zona de rebaixamento, o Santos está mais perto da zona de rebaixamento do que do time acima dele, na posição de cima. Se eu não me engano, o São Paulo, que está com 4 pontos acima, e da zona o Santos tem 2. Posso estar falando besteira. Mas enfim, alerta vermelho, o Santos tem que começar a jogar bola, tem que começar a trazer os jogos e trazer os pontos, porque senão vai cair. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comenta aí, enfim, que a gente vai seguindo aí cada dia. Deus abençoe e até a próxima.